Olá, amigos e amigas que nos acompanham nessa transmissão pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos. Essa nossa transmissão, ela tem o objetivo de nós dialogarmos um pouco sobre essa realidade que nós estamos vivendo e os desafios que nós temos pela frente e as alternativas para nós podermos superar os desafios que nós temos neste momento no Brasil e no mundo. Então, quero dar as boas-vindas a vocês que começam a entrar aqui na nossa transmissão, acompanhar essa nossa transmissão, para que vocês possam participar. O objetivo dessa transmissão é interagir com vocês. Então, eu vou fazer uma primeira apresentação das ideias que eu tenho sobre esse momento, mas vai ser muito importante também as perguntas, eventualmente, e posicionamentos que vocês tenham, para que este nosso bate-papo ele possa ser realmente interativo e ele possa cumprir o seu papel. Então sejam muito bem-vindos vocês que começam a nos acompanhar nesse instante. Vocês sabem, nós estamos vivendo um momento muito delicado, não apenas no Brasil, mas no mundo. É um momento de crise sanitária, uma pandemia do coronavírus, mas que aqui no Brasil se torna mais grave na medida que, além da crise sanitária, da crise da pandemia do coronavírus, estamos convivendo com uma tentativa do presidente da República de transformar essa crise e essa dificuldade que existe por si só num instrumento de luta política. E isso é inadmissível. No momento onde a Organização Mundial de Saúde, onde a comunidade científica, onde o próprio Ministério da Saúde do governo Bolsonaro orientam para que haja um isolamento social para garantir a diminuição da curva de infectados, do número de infectados, o presidente vai em cadeia de rádio e televisão, pelos instrumentos de comunicação, dizer que não é nada disso, que não precisa de isolamento social, que isso aí é invenção dos seus adversários, isso é invenção da imprensa, criando como se fosse um instrumento de luta política e sinalizando que, ao invés de ter isolamento social, bastaria ter um isolamento vertical. Isto é, aquele isolamento não basta separar os idosos, separar quem está doente e o resto vai trabalhar normal. Não precisa parar, porque senão paralisa a economia. Então, colocou-se uma disputa política como se tivesse dois lados. O lado daqueles que querem apenas cuidar das pessoas e o lado daqueles que estão preocupados com a economia. Nada mais falso. Um momento de crise como esse, nós precisamos sim, num momento de crise, num momento de dificuldade, nós precisamos cuidar de quem mais precisa. Nós precisamos dar atenção aos necessitados, aos idosos, aos doentes, aqueles que fazem parte de grupos vulneráveis. Estes merecem e precisam da nossa atenção imediata. A economia tem tempo. Nós vamos ter tempo para poder olhar isso também. Será importante olhar a economia, mas nós precisamos atentar para aquilo que é a emergência. E isso não tem novidade nenhuma. Quem não viveu na sua família algum problema como esse? Ou se não viveu na sua família, viveu com um vizinho, com um amigo, onde de repente, num determinado momento, alguém adoece e a família tem que tomar uma atitude emergencial. Às vezes precisa lançar mão da poupança, do dinheirinho que estava guardado, para quê? Para poder fazer o tratamento de saúde. Vocês nunca viram isso? Claro que sim. Às vezes alguém que foi preciso até vender um carro, vender uma propriedade para poder garantir a cirurgia do pai, da mãe, do filho, para poder... E aí naquele momento alguém perguntava sobre a economia, o pessoal sempre fala assim, tem que acudir à emergência. Depois a gente vê como que faz para frente. É assim que as pessoas lidam com esses momentos de dificuldade. Mas infelizmente aqui no Brasil não. Nosso presidente acha uma normalidade
falar que precisa preocupar com a economia e que se vai morrer gente, paciência, mesmo que seja milhares. É preferível para ele, na visão dele, que morra milhares do que gastar para evitar essas mortes. Alguém pode perguntar, mas como é que a gente faz? Não tem uma saída? Como é que nós vamos paralisar o país inteiro e as pessoas vão viver de quê? Primeira coisa é que esse isolamento social, ele é por tempo determinado. Se ele for feito de maneira correta e de maneira séria, 15 dias, 20 dias de isolamento é o suficiente para cortar essa curva de crescimento do número de infectados. Aí o sistema dá conta de atender aqueles que estarão doentes. E aí nós teremos uma diminuição muito grande do número de mortos. Esse é o caminho. Mas mesmo assim, não há o que possa ser feito para a economia? Claro que sim, nós temos que atender. Ao atendermos os mais necessitados, nós podemos estar também ajudando a fortalecer a economia. Como pode ser feito isso? Nós apresentamos um projeto na Câmara dos Deputados, nós estamos aqui em Brasília, respeitando o isolamento social, mas antenados e trabalhando de maneira virtual, participando da sessão remota da Câmara dos Deputados para aprovar projetos importantes para a superação dessa crise. E um desses projetos, apresentados pela bancada do PT, e já num diálogo, e já apresentando de maneira coletiva, com outros partidos que já assinaram em conjunto, o PDT, o PSD, o PCdoB, a Rede, o PSOL, todos juntos assinando o mesmo projeto. Esse projeto é o projeto de uma renda, de um seguro emergencial para garantir uma renda mínima para as pessoas que estão em situação de dificuldade, seja aqueles que não têm como trabalhar, que estão desempregados, seja aquele que está na informalidade, seja aquele que é autônomo, mas que não tem a sua renda necessária, ou está num grupo vulnerável, enfim, aquele que é necessitado. Então ele terá uma renda mínima, um seguro emergencial que valerá apenas para esse período da crise, para que no período da crise ele não fique desassistido, para que ele não fique desamparado, para que não venha aquela conversa. Mas como? Ele vai viver de quê? Ele vai morrer à míngua? Ele tem que trabalhar. Então o Estado tem que prover. Ah, mas como é que o Estado vai prover isso? Como uma família faz. Eu citei um exemplo aqui, quando uma família tem alguma emergência de doença, o que ele faz? Lança a mão das suas economias. A economia, ela existe para isso, a poupança existe para isso. E o país também tem essa economia, tem a sua reserva internacional. E essa reserva tem que servir na hora da necessidade. E não há uma necessidade maior do que essa. E essa reserva tem que atender a quem? Evidentemente que tem que atender a quem precisa, a quem necessita, a quem não tem nenhum tipo de amparo. E é isso que nós estamos propondo. E aí vem novamente o discurso daqueles que tentam fazer desse debate uma luta política. Não existe aqui luta política. Essa questão de atender e fazer o isolamento social e atender a necessidade de atender idosos, atender os doentes, isso aí não é uma visão política, uma visão econômica. Isso é a orientação da ciência. É a comunidade científica, é a Organização Mundial de Saúde que aponta para isso. Então, nós queremos fazer um programa, um seguro emergencial de renda mínima para garantir o atendimento a essas pessoas, mas ao mesmo tempo, esse seguro emergencial de renda mínima para as pessoas desassistidas, para as pessoas necessitadas, ele servirá de amparo e de fortalecimento da economia. Por quê? Porque esse recurso, esse dinheiro será injetado onde? Será injetado justamente nos municípios, porque esse recurso dado aos mais necessitados, ele vai diretamente para o comércio. Ele será gasto de imediato no comércio, será gasto de imediato na farmácia, no supermercado, na lanchonete, aonde ele tiver maior necessidade. Então esse dinheiro, ele volta para os cofres públicos em forma de imposto e está ajudando a fazer a circulação da própria economia. Então, é um equívoco aqueles que acham
que não pode investir e tem que cortar. Tem alguns até propondo que tem que cortar o salário do servidor. Ora, se cortar o salário do servidor, aí é que trava a economia mesmo. Porque você vai tirar o poder de compra das pessoas. Ao tirar o poder de compra, ele vai comprar menos e o comércio vai vender menos. Aí a economia trava. Agora, na proposta que nós estamos apresentando, o recurso é recurso de quê? Da poupança internacional, da nossa reserva internacional. E esse dinheiro investido nas pessoas que mais precisam, ele vai voltar rapidamente para uma parte dele, volta rapidamente para os cofres públicos na forma de imposto. E vai fazer com que a economia esteja ativada. Então essa é a nossa proposta e mostrando que nós não fazemos desse assunto da crise sanitária um assunto de luta política. Nós queremos cuidar das pessoas. No momento da dificuldade, a urgência é cuidar das pessoas. Buscar uma maneira de poder garantir a sua efetiva cidadania. A questão da economia nós pensamos agora e depois vamos pensar com mais força. Mas essa é a visão geral. Nós queremos aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados hoje à noite. Nós queremos pautá-lo para que toda família necessitada tenha o direito, pelo menos, de um salário mínimo, para poder superar esse momento de crise e voltar à normalidade. Mas vocês que estão nos acompanhando, estou à disposição aí para ver as participações, alguma pergunta, eventualmente que vocês tenham, para que a gente possa esclarecer. Muito bem, nós temos mais de 50 espectadores, a Lúcia Margarete de Goianésia, Ricardo Ribeiro de Anápolis, o Anselmo Pereira de Orizona, a Meriane Tomás de Aparecida, o Geraldo Gonçalves de Jaraguá, Wanda Costa de Anápolis. O Rafael Barreira comenta que a economia não pode parar. Precisamos sim isolar os fragilizados, idosos e aqueles com problemas de baixa imunidade. A economia não pode parar. Vamos isolar os vulneráveis e manter a economia. Rafael, você tem razão quando você fala que não pode parar a economia. Mas nós não vamos parar a economia quando nós dermos condição mínima para todos viverem com dignidade. Agora, essa posição de que vai isolar só os idosos e os doentes, que é a chamada posição do isolamento vertical, ela não tem aprovação científica. A Organização Mundial de Saúde, a comunidade científica internacional, o próprio Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, todos têm uma visão totalmente diferente. Será que eles estão errados? Por quê? E é uma visão de quem não conhece a realidade brasileira. Como que você vai isolar um idoso ou um doente numa família, num país onde milhões, não são milhares não, milhões de famílias vivem numa residência que só tem um quarto? Ou vou dizer mais, Rafael, milhões de famílias moram em residência que só tem um cômodo. Como que você vai isolar esse idoso? Como você vai isolar esse doente? Então isso não funciona, isso é uma visão de quem não se importa com as pessoas, não quer cuidar e já está conformado em deixá-las morrer. Então é por isso que a visão da comunidade científica não é nossa, da comunidade científica e não é da comunidade científica brasileira, é da comunidade científica internacional. O Cristiano Ventura de Padre Bernardo está assistindo, nos acompanhando, Bruno Costa, o Otávio Luiz de Ayanguera, o Walter de Matos de Valparaíso, o Valdivino da Silva de Jussara, a Ivana Siqueira, o Valmir Mateus comenta: parabéns, deputado, por apontar soluções para esse momento delicado que estamos passando. Nesse momento não podemos nos preocupar com a economia, depois recuperamos. Agora as vidas que se forem são irrecuperáveis. É isso mesmo, por isso nós estamos preocupados de poder dar respostas concretas. Nós não queremos entrar num discurso fácil, não é demagogia, nós queremos apresentar propostas concretas e falando da onde nós vamos tirar, da nossa reserva internacional e colocar esse dinheiro na mão do povo para que ele possa voltar uma parte dele através de impostos e possa também, ao atender a população, evidentemente o governo vai gastar menos no atendimento de saúde. O Cláudio Plácido diz: a economia também deve ser objeto de ação política do governo federal, estados e municípios. Todavia, é exemplo das grandes economias da Europa, como o país de governo conservador de direita, a Inglaterra, a prioridade hoje é e deverá ser a saúde pública. O que deve ser proposto por conta do esgarçamento adotado pelo último pronunciamento do presidente é um momento de unidade nacional enquanto o Covid estiver ameaçando o nosso país.
É verdade, Cláudio. Nós precisamos ter ações efetivas também para garantir que a economia ela não trave. Isso é verdade. Então nós temos também propostas para esse campo, para poder incentivar a micro, pequena, média empresa, para que ela possa funcionar com normalidade. Mas é claro que para que essa economia funcione normalmente, é preciso que a população tenha poder de compra. E isso, o nosso projeto de seguro emergencial, que é um projeto não apenas da bancada do PT, mas já com apoiamento do PDT, do PSB, do PCdoB, do PSOL e da Rede, e que ontem ganhou o apoio de todos os governadores do Brasil, independente de partido político. Os governadores soltaram a nota ontem, apoiando um projeto de renda mínima cidadã. E é esse projeto que nós estamos hoje trabalhando nele, para podermos unificar num único projeto, para que ele possa ser aprovado e possa já atender a essa emergência que nós estamos vivendo, atendendo aqueles que mais necessitam e ajudando a fortalecer a nossa economia. O Anselmo Pereira de Orizona pergunta como que está a tramitação da MP 927, aquela que retirava os salários dos trabalhadores. O Bolsonaro realmente tirou aquele artigo sacando do texto e o restante do texto? Na realidade, ele estava até mal informado. Não tem jeito de tirar um artigo. Ele tinha que revogar a medida provisória e agora lançam uma outra medida provisória. E eles insistem no mesmo caminho. Eles insistem de outra maneira e nós estamos aqui atentos para não deixar que isso aconteça. Até porque o argumento deles é economizar para ajudar a economia. E eu digo exatamente o contrário, Anselmo. Se nós cortarmos o salário dos servidores, aí é que nós estaremos dando um tiro no pé da nossa economia, porque estaremos tirando o poder de compra de milhões e milhões de pessoas que movimentam a economia dos municípios e dos estados, e aí é que a economia vai ficar numa situação mais delicada. Por isso nós estamos aqui atentos para que essa matéria não seja aprovada. Ainda mais um comentário da Lisa, que é importante iniciativa do deputado Rubens Ottoni para que possamos esclarecer a verdade para a população. Nesse momento delicado do nosso país, estão confusos com tantas informações e que, infelizmente, não têm contribuído positivamente. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês. É claro que se nós tivéssemos mais tempo, nós conversaríamos mais, mas o nosso compromisso é estarmos aqui em Brasília. Estou aqui cumprindo o isolamento social, mas antenado nos trabalhos da Câmara, participando das sessões de maneira remota, decidindo de maneira virtual, acompanhando o debate e buscando o melhor para o nosso país. Um grande abraço a vocês e nós estaremos por aqui sempre prestando contas e trazendo a nossa opinião e ouvindo também, interagindo com vocês para poder refletir o melhor caminho para superar os desafios que nós temos pela frente. Um grande abraço.